Fala, meus amores, Milton na área. E hoje vamos engatar a nossa quarta aula do nosso curso de análise completa Greyhound. Hoje nós vamos falar sobre valor nas apostas. Esse curso é um curso gratuito que a BTR.bet, a melhor plataforma de análise de corrida de galgos do mundo, está disponibilizando gratuitamente dentro do YouTube. Se você ainda não assistiu a aula 1, 2 e 3, pare esse vídeo agora, assista às aulas, porque elas são extremamente importantes para você conseguir entender esse conteúdo de hoje. Se você já assistiu às 3 aulas, faça o favor de se inscrever, apertar no thumbs up e no final da aula você faz aquele comentário legal lá, falando se gostou, se não gostou, se teve alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, pergunta que a gente vai ter prazer em responder. Vamos lá, galera. Hoje, a quarta aula, a gente vai falar sobre valor nas apostas. Vou ensinar vocês a projetar a odd, coisa que a grande maioria não sabe fazer. E com isso, a gente vai conseguir identificar se a nossa aposta é de valor ou não. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Manda aí! Vamos lá, pessoal. Na nossa quarta aula, eu tinha prometido para vocês que seria a última aula, tá? Mas quando eu comecei a projetar ela, eu vi que ia estar faltando muita coisa. E quando eu comecei a acrescentar essas coisas que eu achava que estavam faltando, a aula ficou gigante, né? E como todo mundo sabe, uma aula muito grande acaba ficando muito maçante, muito difícil de assistir. Então eu decidi dividir essa aula em mais 2 aulas. Então a gente vai ter a aula 4, que é essa aula de hoje, e mais a aula 5, que será lançada logo logo, beleza? Então, qual era o problema? Quando eu produzi a aula 5, o que eu vi? Eu vi que eu estava caminhando para a mesma coisa que todo mundo faz. É ensinar a analisar, sem ensinar realmente a projetar odd e encontrar valor dentro das apostas. Eu falei, cara, Milton, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque você não é um cara igual aos outros. Então, o que eu decidi? Fazer uma aula só sobre valor de apostas. E hoje eu vou ensinar vocês a como projetar uma odd, que é coisa que a grande maioria dos apostadores não sabem fazer, e encontrar valor com essa projeção de odd que você fez. Sem isso, fica muito difícil de você, eu posso dizer, literalmente impossível de você ser lucrativo no longo prazo nas apostas. Beleza? Então tá explicado aqui, vai ter uma aula a mais, né? Na primeira aula a gente aprendeu como que funciona o mercado de galgos, falamos até sobre a história, né, das corridas. Depois a gente teve uma aula sobre gestão, que a gente ensinou vocês a gerir o investimento. E logo depois eu ensinei vocês a ler o card e como achar ele lá dentro da Racing Post. Hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre o valor das apostas. E na próxima aula a gente realmente vai aprender a como analisar o card, beleza? Primeiro, o que você precisa fazer? Precisa começar com um padrão de apostas, né? Para você criar um padrão de apostas, você precisa saber em qual mercado você vai trabalhar. Existem vários mercados, e já foi explicado numa aula passada. Então, primeiro você precisa determinar que mercado você vai trabalhar para poder criar um padrão de apostas para aquele mercado. Se for trabalhar em AVB, você vai ter que criar um padrão de apostas para AVB. Se for para BEC, você vai ter que criar um padrão de apostas para BEC. Se for lei, você vai ter que criar um padrão de aposta para lei, certo? Eu tenho uma aula dentro do YouTube que ensina a criar o padrão, tá? Nessa aula eu estou ensinando a criar um padrão de AVB. Porém, essa mesma aula pode ser utilizada para qualquer tipo de mercado. É só um ensinamento de como criar. E com o seu conhecimento do mercado, você vai conseguir criar o seu padrão simplesmente assistindo essa aula. O vídeo chama Como Realizar uma Análise em AVB usando a ferramenta profissional BTR. Só procurar no YouTube que você vai achar aí. Beleza?
Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que, por mais que existam vários mercados dentro do mercado de galgo, a análise não muda, né? A análise que você tem que fazer é entender quais são os melhores galgos e quais são os piores galgos. E a partir disso, você consegue trabalhar ali no mercado que você escolheu, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão, a forma que eu vejo o mercado e como eu projeto ali, como que eu enxergo a questão do mercado de apostas, né? Todo mundo sabe que a gente faz, quando a gente procura ganhar dinheiro no mercado de apostas, é geralmente no longo prazo. Em trade dá para ser curto, médio prazo, porém as apostas Panthers, que são as que a gente faz dentro do mercado de galgos, elas são basicamente todas no longo prazo. Pode sim procurar um médio prazo, mas eu aconselho sempre estar procurando um longo prazo. Pensando nisso, né, na minha forma de análise, a forma que eu penso e eu trabalho, é procurando ver o card e colocando uma visão matemática sobre a minha análise, né? Então, sempre quando eu vou analisar um card, eu penso na probabilidade daquele evento acontecer, tá? Quantas vezes que eu acho que o galgo A ganha do galgo B? 60% das vezes. E por aí eu começo a achar o meu valor dentro da aposta. Beleza? Vou explicar isso para vocês um pouco mais tarde. Falar um pouco sobre o longo prazo, né? O que precisa ficar bem claro aqui é que a ideia do longo prazo nas apostas, a ideia do longo prazo nas apostas é que a matemática esteja a seu favor. Se a chance de um gal ganhar é de 70%, você precisa de uma odd acima de 1,43 para ser lucrativo. Significa que você tem que ter uma média de 70% de assertividade com uma odd média de 1,6 para poder ser lucrativo no longo prazo, certo? Essa pergunta é básica, né? Quantas apostas é o longo prazo, Milton? Vamos lá. Muitos Panthers falam que o longo prazo é cerca de 1.000 apostas, tá? Outros Panthers falam que são bem menos, são cerca de 300, tá? Alguns outros não trabalham por quantidade de apostas, e sim por temporada, né? Tipo uma temporada no futebol. Campeonato de 2021, Campeonato Brasileiro, isso é uma temporada, né? E nos galgos a gente reflete isso em estações, né? Inverno, verão e por aí vai, tá? A minha visão é que umas 500 apostas, né, naquele padrão já é um número suficiente para você identificar se aquele padrão ele é lucrativo ou não, se ele vai funcionar no longo prazo. Porque para mim 500 apostas já bateu o longo prazo. Porque você vai pegar várias 500 apostas num padrão só é muita coisa, tá? Você vai demorar 3, 4, 5 meses para poder fazer dependendo do padrão, né? Então ali você pega pelo menos umas 2 estações, dependendo da estratégia, evidentemente. Tá? Aí para mim duas estações já é um bom, já te dá uma boa ideia do que esperar daquela estratégia, tá? E por que é tão difícil ser lucrativo no longo prazo? Você vê muita gente ganhando dinheiro no curto prazo, né? O cara pega a banca lá de 100, transforma em 1.000, e aí, cara, dá 2 meses, o cara perdeu o dinheiro todo, né? Por que isso é difícil? Existem vários fatores. O fator mais importante ali, o que mais faz o pessoal perder dinheiro no longo prazo, é conseguir manter o padrão de aposta nessas 1.000 apostas, 500 apostas, né? Muitas vezes por questão, fatores psicológicos, né? De o cara pegar um mês ruim, e aí a primeira coisa que geralmente o cara faz é tentar mudar a estratégia para poder sair daquela fase ruim. Mas toda estratégia vai ter uma fase ruim. Não existe uma estratégia que é 100% o ano inteiro boa. Não existe isso, né? Quem tem isso na cabeça, esquece. Uma hora o ferro vem, faz parte do mercado, né? E na hora que o ferro vier, você não pode mudar seu padrão. Porque se você mudar seu padrão, cara, você pode mudar para um padrão que de repente não funciona. E aí
o trem desanda, né? Outros fatores também são mudança de mercado, né? O mercado ele não é linear, né? Ele está o tempo todo mudando, né? Ele está se ajustando o tempo todo. Ajuste de odd também é uma questão, é um fator que pode afetar o longo prazo, tá? Se o punter, né, o apostador, ele não ajustar sua estratégia conforme o tempo acontece, conforme o tempo, né, muito provável que depois de um tempo ele comece a ficar empatado e depois ele comece a ficar no prejuízo, porque o mercado ele vai se ajustando. Se você não ajustar a sua estratégia, provavelmente isso aí vai acontecer, tá? E problemas pessoais, psicológicos, né, físicos, pode ter. Todos esses fatores são. Nós não somos robôs, né? Então, acontece. Vai ter uma fase na sua vida que. Cara, o cara pode ser o cara mais rico do planeta. Vai ter uma fase na vida dele que ele não vai estar bem com ele mesmo, ou com o que está acontecendo em volta. E isso afeta. Não tem como não afetar. Né? Isso faz parte do ser humano. E isso aí, evidentemente, vai atrapalhar aí nas suas apostas. Beleza? Agora vamos falar sobre a matemática ali. Vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona essa questão da probabilidade, certo? Então imagine que a gente está analisando um AVB, tá? Abriu um AVB 2V4. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa projetar uma probabilidade daquele evento acontecer, né? Então, o que você faz? Vamos pegar o tempo final dos galgos. Vai pegar as 10 últimas corridas dos dois galgos e vai comparar, tá? Nos últimos 10 tempos finais dos galgos, eu reparei que o galgo 2, em 70% das vezes, tem um tempo melhor do que o galgo 4. Então, você vai pegar as 10 corridas dos dois galgos e vai comparar elas, né? Categoria, né? Vai dar uma olhada um com a outra ali. Vai dar para ver claramente qual galgo que tem um tempo final melhor do que o outro. A não sei que os dois galgos sejam muito parecidos. Mas nesse caso aqui, 70% das vezes, o galgo 2 ganha do 4 em tempo final, né? Então, isso significa que o galgo 2 já tem uma vantagem de 7 para 10 corridas sobre o galgo 4, né? Evidentemente que a gente não deve olhar só o tempo final, né? Isso é só um exemplo, galera, que eu estou dando para a gente começar a entender como criar essa probabilidade, tá? Então, se esse galgo 2 tem essa vantagem sobre o galgo 4, e você pegar todas as apostas do 2 contra o 4 com uma odd 1,83, essa aposta no longo prazo, ela se torna... No longo prazo não, né? Tá escrito errado ali. Nesse curto prazo, você teria um lucro de 2,81 unidades em cada 10 apostas feitas. Então, se você pegou esse mesmo AVB desses dois galgos 10 vezes, você apostou no galgo 2 as 10 vezes, tá? O que vai acontecer? 7 vezes você vai ganhar a aposta, porque esse galgo, né, ele tem um favoritismo do galgo 2 para o 4 de 7 em 10. Né? Então você tem 3 apostas ganhas e 3 apostas perdidas. Tá? Então se você pegar os 7 greens e multiplicar por 0,37, que a odd é 1,83, vai dar 5,81 unidades de lucro. Porém, você teve 3 heads, você vai ter que diminuir os 3 heads, você vai ter um lucro de 2,81. E como que se transforma no longo prazo? Você pegar esse tipo de aposta e você pegar 1.000 apostas dessas. Né? E esse número, se você mantiver a assertividade e a odd média, ele vai transformar ali de 10 para 1.000, seria 700 greens, 300 heads, e para isso você vai multiplicar essa 2,81 unidades ali por 100, certo? Isso seria o longo prazo, o lucro do longo prazo. Né? Isso que eu estou explicando, aquela matemática do 10 ali, que fica mais fácil para entender. Tá? Atenção, óbvio que a análise não é tão simples. Corridas de galgos são cheias de variáveis, algumas sendo impossíveis de colocar no cálculo final. O que podemos fazer é tentar chegar ao máximo, ao mais próximo possível da realidade, atacando alguns pontos principais, como irei falar agora. Nenhum esporte você vai conseguir atacar todos os pontos, tá?
Você vai conseguir fazer uma projeção por cima, né? Daqueles pontos que você acha mais relevantes, né? Como tempo final, split, remark, saldo de gols, vitórias em casa, vitórias fora. Esse seria um exemplo, tá? Então vamos lá. Como determinar quais as informações são importantes? Primeiro, você precisa entender como funciona a sua estratégia, né? Aquele padrão que você utiliza. Porque dentro daquele padrão vai dar o padrão de aposta, vai dar o padrão de pista. E com isso você consegue determinar quais são as informações importantes. Por exemplo, vamos pegar uma pista Perry Bar, que é uma pista que tem pouca trombada. O que seria mais importante dentro de uma pista, né? Pensa na parte lógica do negócio. Se é uma pista onde tem poucas trombadas, então você não tem que se preocupar muito com o split do galgo, você não tem que se preocupar muito com recuperação, você não tem que se preocupar muito com trombada, porque não tem trombada, geralmente, né? Então o que você vai preocupar mais? Com o tempo final, né? Porque você comparando os tempos finais dos galgos, você vai ter uma ideia melhor e uma probabilidade de acertar aquela aposta muito melhor, porque é uma pista que te favorece aquilo, né? Mas aí você pega uma pista Romford. A pista Romford, a primeira trap dela é terrível, né? 98% das corridas lá, tô chutando o número, mas é altíssimo, tem trombada. Tanto que todos os galgos que você olha, o card lá na Romford, tem algum remarque negativo, bump, CRD e por aí vai. Então, o que você vai dar mais peso para esse tipo de padrão? O split ou o tempo final? O split, porque você quer que o galgo corra livre. E aí o segundo você vai colocar como CalTM, que seria o tempo final. Beleza? Então eu criei ali mais ou menos alguns pontos, né, para poder facilitar para vocês. Então você tem que determinar quais informações são mais importantes e colocar isso num gráfico, para ficar bem claro para você qual é importante, qual é mais importante e qual é menos importante. Para você começar a decorar isso, somente trabalhar em cima daquela imagem que você criou, né, para te dar uma força mental para ficar mais fácil de você decorar, né? Então use gráficos visuais para determinar quais as informações são mais importantes. Simplifique o máximo, simplifique a forma de análise para gerar rapidez e eficiência. Por quê? O mercado de galgo ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, né? Então você precisa facilitar o negócio, não complicar. Porque se você utilizar muitos critérios para poder analisar, em back dá para você criar 300 mil critérios, né? Porém vai ficar complicado de um tempo. E se você projetar tudo isso na sua cabeça vai ficar complicado, né? A VB já não dá. A VB tem que ser um negócio bem rápido, tá? Então você vai pegar esses pontos, vai anotar eles, colocar num gráfico lindão para te falar qual é o melhor e qual que é o pior. Você vai simplificar ele para ficar mais fácil, para ficar mais rápido, né? E após determinar essas informações, foque apenas nelas, né? Não fica procurando coisa, sarna para se coçar, é exatamente isso. Não procure coisa a mais, detalhezinho a mais, porque, cara, vai te confundir e vai te atrapalhar, tá? E nunca fuja daquele padrão que você criou para poder analisar o card. Se você colocou aqueles pontos como relevante, olhe só aqueles pontos, ponto final. Beleza? Aqui eu dei um exemplozinho como pode ser feito, tá? Você pode determinar, como eu disse, né? Você faz um gráfico para deixar bem claro qual é o mais importante, qual é o menos importante. Nesse caso aqui, eu acho que eu não joguei muito bem com as cores, né? Eu acho que o tempo final aqui, para mim, é o mais importante nesse caso. Deveria ser o contrário. Mas deu para entender a ideia, né, galera? Então é o seguinte. Você vai determinar quais são os pontos importantes. Nesse caso aqui, dessa estratégia,
Estou supondo, tá? Seria só 5 quesitos, tá? E para cada quesito desse eu coloquei um peso, né? Entre 100, o número 100, total 100, qual é o peso daquele quesito? Para eu entender, para ficar mais fácil de eu visualizar, ou até mesmo fazer o cálculo da minha projeção de probabilidade em cima desse peso, né? Então vamos lá, tempo final. Para mim, 30% do peso tem que ser o tempo final. Split, 25%. Primeira bend, 15%. Remarks, 15%. Finalização, 15%. Então o que eu fiz? Criei um padrão, um padrão de aposta, por exemplo. Essa pista seria Crayford. A Crayford é uma pista que o tempo final conta. O split também conta, porque o split ali é um split, a primeira bend é uma primeira bend complicada. Eu não acho que é tão complicada igual a da Romford, mas é complicada também. E a primeira bend também tem uma determinação importante sobre a pista, né? O padrão de entrada. Então, se você olhar só o split primeira bend, já está pegando 30% a 40%. Então, são os dois fatores mais importantes, né? Que é a largada do galgo. 30% seria o tempo final, né? E ali os remarques, remarque negativo, como que o galgo corre se ele tem remarque negativo, ele para de correr ou ele continua correndo, né? E a finalização, se o galgo ele termina bem as corridas, né? Porque tem muito galgo que mesmo trombando, ele sempre termina primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. E tem galgo não, que se ele corre livre, ele para em primeiro, segundo, mas se ele tromba, ele termina em sexto e quinto, né? Então são os fatores que você precisa determinar e anotar e fazer um gráfico tipo esse, de repente com as cores contrárias ali, para facilitar a sua imagem, para você poder aprender a estudar e começar a aprender, a botar, fixar na sua cabeça essa questão da probabilidade da sua aposta, tá? Vamos lá. Agora calcule todas as variáveis. Feito o cálculo do tempo final, que seria aquele que eu expliquei para vocês, né, do exemplo do galgo 2 contra o galgo 4, você deverá fazer o mesmo com as informações que você determinou como importante. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o split e vai fazer a mesma coisa que fez com o tempo final com o split. Quantas vezes o galgo 2 splita na frente do galgo 4? Quantas vezes o galgo 2 faz a primeira bend na frente do galgo 4? Quantas vezes o galgo 2 correndo livre, ele fez o tempo final tal, que isso é associado ao remarque, né? Quantas vezes que o galgo 2 trombando, ele fez tal tempo final? Isso também é relacionado ao remarque. Quantas vezes o galgo 2 correndo livre fez um tempo melhor do que o galgo 4? Quantas vezes o galgo 2 trombando fez um tempo melhor do que o galgo 4 trombando? Entende? E a finalização, qual que é a média que o galgo 2 chega na frente do galgo 4? E por aí vai. Tudo isso você vai transformar. Esse aqui deu 70%, esse aqui deu 60%, esse aqui deu 40%, esse aqui deu 50% e esse aqui deu 60%. Vai somar tudo, dividir por 5, vai dar a porcentagem ali total, né? Sei que tudo isso é muito para se processar em pouco tempo. Não se assuste. Depois de um tempo, tudo isso se torna automático, né? Parece muita coisa, eu entendo, né? Quando eu comecei a escrever isso aqui, eu falei, cara, eu vou mandar metade do pessoal embora nessa parte da aula, porque parece complicado. Mas não é complicado, porque depois de um tempo, evidentemente, primeiro você precisa entender como fazer os cálculos e para que o cálculo funciona, certo? Depois que você entendeu, depois você começa a praticar, você começa a projetar ele mentalmente. É um negócio que você já faz automaticamente, né? E aí fica muito fácil, né? Evidentemente que a sua chance de errar é muito maior, né? Você fazendo um cálculo de cabeça do que um cálculo no papel. No papel fica muito mais fácil de visualizar também, né? Porém, tem alguns momentos que a gente não consegue fazer um cálculo na mão, né? A VB, por exemplo, você não consegue.
O AVB foi que me deu a base, me deu agilidade para poder projetar tudo pela minha cabeça mesmo. Mas Beck, por exemplo, terceiro lugar, lei, dá para fazer tranquilamente, né? Fazendo no papel ou no computador, por aí vai. Né? Evidentemente que os iniciantes devem fazer esses cálculos para poder aprender, né, a matemática por trás das apostas. Isso é uma forma de estudo também, né? E depois você vai aprender a projetar sozinho e por aí vai. O que acontece? A maioria não entende a matemática do negócio. E, cara, sem entender a matemática das apostas, você não vai conseguir ganhar dinheiro no longo prazo, galera. Não tem como. É impossível, né? É a mesma coisa que você querer passar numa prova de matemática na escola sem aprender como somar um mais um, né? Não vai, não tem como você enrolar. Você não vai enrolar quem? Você vai enrolar o mercado? O mercado você não enrola. O mercado ele vai te engolir. Então aprende isso, faça com calma, entenda por que você precisa disso, entenda como fazer, faça, estude. E aí depois, com o tempo, você vai fazer tudo automaticamente, vai ficar muito mais fácil, tá? Agora que a gente tem essa visão matemática das apostas, fica muito mais fácil a gente projetar a odd e achar o valor na aposta. Beleza? Agora eu vou ensinar vocês a projetar uma odd, né? Essa para mim é a parte mais interessante e a parte mais importante, né? Porque se você quer realmente ganhar dinheiro nos mercados, você precisa entender como projetar uma odd. Porque se você não sabe projetar uma odd, você não sabe se aquela aposta tem valor ou não. Você vê muita gente falando, essa aposta é uma aposta de valor. Aí se você perguntar pro cara qual é a odd que você projetou para esse evento, ele não vai saber te responder. Então ele não sabe se tem valor ou não. Entende? E cara, e por incrível que pareça, a grande maioria dos apostadores, inclusive os profissionais que se dizem profissionais por aí, não sabem projetar odd. Eu conheço excelentes analistas que eles não projetam odd, eles não sabem projetar odd, eles não sabem nem por onde começar, né? Na cabeça deles, eles sabem o que é um bom galgo, o que é um galgo ruim. Porém, eles não sabem projetar, então eles não sabem se aquela aposta realmente tem valor ou não, tá? Então a gente sabe que a odd é a probabilidade daquele acontecimento. O que eu digo que a odd é a probabilidade? Porque a odd é realmente a probabilidade que a casa de aposta ou que você acha que aquele acontecimento pode ocorrer. Né? O que seria isso, Milton? Por exemplo, se eu projeto uma odd 2 para uma corrida, para um galgo ganhar a corrida ou ganhar o AVB, o que significa? Eu acredito que aquele galgo tenha 50% de chance de ganhar aquela corrida ou ganhar aquele AVB. Por quê? Porque a odd 2 significa que é 50% de probabilidade daquele evento acontecer. Tá? E como podemos saber a probabilidade do acontecimento de acordo com a odd? Você fazer um cálculo super simples. Né? Você vai divide 1 pelo valor da odd, o exemplo do 2 ali, né, que seria 50%. Você vai pegar o 1, dividir por 2, vai multiplicar por 100, que vai dar a probabilidade, que seria 50%. Tá? Então, quando uma casa de aposta coloca uma odd 2 ali, é porque a casa de aposta acredita que a probabilidade daquele acontecimento é de 50% de acontecer, né? Seria 50-50, 50% sim, 50% não, né? E agora que vem a parte legal de tudo isso. Para projetar a nossa odd, devemos pegar a probabilidade que a gente projetou no que eu acabei de ensinar para vocês nos outros slides, dividir por 100, depois pegamos o valor 1, dividimos pelo resultado, assim teremos a nossa probabilidade transformada em odd. Então você vai pegar o CalTM lá e vai fazer a probabilidade do CalTM, do split, blá 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 blá, e depois dividir pelo 5 e aí vai te dar a probabilidade total daquele evento que você acha. Deu, por exemplo, 40%, tá? Você vai pegar esses 40%, vai dividir por 100, vai dar 0,4.
vai pegar 1, dividir por 4, que é o resultado que a gente teve, né, dos 40% dividido por 100, e vai dar o total da nossa odd, que seria uma odd de 2,5. Então, aqueles 40% de probabilidade que a gente viu naquele evento, a gente acha que tem que... A gente acha não. Tem que ter uma odd 2,5 no mínimo para a gente ficar neutro na aposta, tá? Com esse valor, sabendo a probabilidade e sabendo a odd, você vai conseguir projetar, você vai conseguir saber se tem valor ou não aquela aposta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ficou tranquilo, né, galera? Não deu para confundir muito a cabeça, não. Mas, cara, lê o que eu disse. Ficou muito confuso? Volta, vê de novo, vê até entender. Não é complicado, tá? Agora vamos lá. Como achar o valor na aposta? Então tem um processo de 5 passos. Primeiro você faz a projeção da probabilidade do acontecimento, que foi aquela parte que eu te falei, do call TM, split, blá blá blá. Por exemplo, chegamos a 60%. A gente acha que aquele evento tem 60% de chance de acontecer, né? A gente vai converter ele em odd, né? Que é esse cálculozinho aqui de baixo. 60 dividido por 100 vai dar 0,6. Você vai pegar 1 dividido por 0,6 vai dar 1,66. Então seria a odd na linha do EV neutro. Se você pegar a odd 1,66 com a probabilidade de 60, o que vai acontecer? Vai ficar empatado. Você não vai ganhar dinheiro, tá? Terceiro passo. Você vai verificar a odd que a casa de aposta te deu, tá? Quarto passo. Se a odd da casa de aposta for maior do que a sua projeção, a aposta tem valor. Então você projetou 60%. Você sabe que o mínimo que você pode pegar... Não, desculpa. Não é o mínimo. Você sabe que o valor neutro é 1,66 a odd. Se ela te entregar a odd 1,70, tem valor? Tem. Você vai ganhar 0,04 em cada aposta. Se tiver 1,83 a odd, tem valor? Tem. Se ela tiver 1,66, tem valor? Não tem. Tá neutro o valor. Se for 1,60, não. O EV é negativo. É isso que é o famoso EV positivo e o EV negativo. EV positivo é a odd acima do que você projetou. EV neutro é em cima da odd que está a sua projeção. E EV negativo é a odd abaixo daquilo que você projetou, né? Se a aposta tem um valor que você determinou que seja bom para você, eu, por exemplo, não pegaria 60% numa odd 1,70, porque eu acho muito pouco. A gente vai acabar ficando empatado, tá? Mas se pegar 1,80, para mim já é lucrativo, eu pegaria, tá? Então, processo 5, você aposte e seja feliz. Viu que está acima ali do que você projetou? Pega, manda bala. Deu head, beleza. Apareceu a mesma coisa, manda bala. Apareceu de novo, manda bala. Deu head, tem problema, manda de novo. O que vai acontecer? No longo prazo, esses números de head que você começou a tomar, eles vão começar a converter em green. Por quê? A probabilidade que você pegou foi de 60%. Talvez você comece com o início que suas vitórias sejam 40%. Então, o que acontece com os números? Com o tempo, conforme as apostas foram sendo feitas, a probabilidade dela equilibrar e chegar nos 60%, ela é muito grande, tá? E é isso que acontece com o longo prazo. Por isso que a gente sempre procura a aposta no longo prazo, né? Porém, lembre-se, achar valor na aposta não significa ter lucro, beleza? Para você realmente ter lucro no longo prazo, você precisa ter um equilíbrio entre achar o valor da aposta, manter a assertividade e a odd média, tá, galera? Então não é só achar o valor, tem um conjunto que você precisa ter para ser lucrativo. Porém, se você não achar valor na maioria das apostas, será impossível você ganhar dinheiro no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado das informações dessa aula de hoje.
Essa aula para mim eu acho extremamente importante. É, se não entendeu, reveja. Se não entendeu de novo, reveja de novo. Se não entendeu, pergunte pra gente. A gente vai ter um prazer em responder. Tá aí todos os nossos contatos. Podem me chamar, eu respondo todo mundo que vem falar comigo. Evidentemente não é sempre na hora, mas eu tento responder o mais rápido possível. Tem o nosso suporte também, que você pode mandar e-mail, que eles vão ajudar da mesma forma. Eu sinto que os nossos conteúdos aqui no Brasil ainda são bem fracos. Tem pessoas muito boas de conteúdos, né? O Danilo é muito bom de aposta de valor. Ele para mim, é um dos caras que explicam melhor essa questão do EV positivo e EV negativo. Ele é um apostador punter, então bate muito com aquilo que com o nosso mercado. Então, ele tem bastante material legal sobre isso também. Vou tentar fazer mais aulas sobre isso também, né? Sempre explico sobre o valor, né? Sempre tem alguma coisinha dentro dos meus vídeos falando sobre isso, né? Mas uma aula sobre valor eu senti que estava fazendo falta, né? Ainda mais no nosso mercado de galgos. Não tem, né? Nem lá fora, nem aqui. Lá fora ainda tem bastante informação sobre valor de aposta. Futebol, cavalos, mas de galgo eu nunca encontrei ninguém fazendo. Então, tá esse presentão da BTR para vocês de novo. Fico muito feliz de fazer essa aula. Eu acho que é extremamente importante que todos entendam isso. E, cara, se você ficou com preguiça de aprender isso, você não vai ganhar dinheiro. Eu vou olhar para você agora. Você não vai ganhar dinheiro nas apostas. Desculpa. Mas eu tenho que ser sincero, cara. Estude, aprenda. Não é difícil, né? O esforço está aí. A gente, cara, por mais que pareça complicado, depois de um tempo fica fácil. E é só isso que eu preciso falar para todo mundo. Estudem, que vocês vão ser lucrativos também. Beleza, galera? Então, um abraço para todo mundo aí. Próxima aula vai ser sobre a análise de card, que eu acho que todo mundo está esperando aí, beleza? Um abraço, até mais. Tchau.